Oi gente, tudo bem? Vai sair o barulhinho do ar-condicionado nessa filmagem, porque tá muito quente, tem muita luz ligada e não tem como desligar, então eu provavelmente não vou conseguir tirar o... Eita. Eu provavelmente eu não vou conseguir tirar o barulho do ar-condicionado, então, desculpa, mas vai ficar com barulho mesmo, tá muito quente. Vocês me mandaram várias perguntas e a maioria das perguntas são sobre feminismo, então vai ter bastante feminismo aqui nesse vídeo. Então vamos à primeira pergunta aqui, que é do Crepe Soldier. Fale sobre as conquistas do feminismo que não foram conquistadas por feministas. Bom, acho que todas, né? No meu primeiro vídeo que eu falo sobre feminismo, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você assistir. Falei sobre a questão do movimento sufragistas. Elas não lutavam pelo voto de todas as mulheres, como o feminismo diz. Tem também a questão da educação. É muito comum as feministas repetirem que se hoje nós somos alfabetizadas, a gente deve ao movimento feminista. E, na verdade, é mentira. O movimento que foi o principal responsável pela educação das mulheres foi o movimento da Reforma Protestante. Você tem Lutero se dedicando a abrir escolas específicas para meninas. Então, quando feministas dizem que a educação das mulheres é fruto de luta do movimento, não é bem assim. A Reforma Protestante que proporcionou aí a popularização do ensino, inclusive das mulheres. Acho que essas duas são acho que o voto e a educação são as coisas que as feministas mais levantam bandeira, dizendo que é fruto do feminismo, quando na verdade não é. Kessia Dutra mandou uma pergunta bem elaborada, por sinal. Ela diz assim: muito ouvi que o feminismo surgiu por volta do século XVIII, inspirado pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. O livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, escrito por Mary Wollstonecraft, é tido como o documento fundador do feminismo. O que você tem a dizer sobre isso? Pois, segundo o outro lado do feminismo, que também é um livro, o mesmo surgiu por volta da década de 60, só a partir de Beauvoir e Friedman. Desde já agradeço pela resposta. Bom, o que eu tenho para falar sobre a Mary Wollstonecraft é que ela não era feminista. Não existia feminismo. Ela é mais uma figura feminina que o movimento se apropria do discurso e da figura para dizer que sempre existiu uma feminista lutando, né, pelas mulheres. Existem grupos que se intitulam feministas liberais, que é uma forma individualista da teoria feminista, né? E elas veem a Mary Wollstonecraft como uma feminista liberal. É interessante destacar que na mesma época da Mary, tinha uma ex-escrava chamada Sojourner Truth. Ela faz um texto que até ficou muito conhecido, que contrasta bastante com o texto da Mary. O texto é Eu Não Sou Uma Mulher. Por quê? Porque no texto da Mary, na crítica da Mary, ela diz que as mulheres eram muito mimadas, que as mulheres eram tratadas como bonecas e tinham muitos privilégios e elas acabavam ficando longe da vida intelectual, porque elas eram muito mimadas e tudo mais. E a Sojourner Truth, ela vem e diz que ela trabalha mais que um homem, ela não tem nenhum homem para abrir porta de carruagem para ela, ou enfim, para ter aquele mimo que algumas mulheres da época reclamavam. E ela diz que ela teve muitos filhos e que foram vendidos como escravos e que Jesus teria sido o único consolo dela como mãe, como mulher, quando ninguém mais olhava para ela, o único que olhou para ela foi Jesus. Tem essas duas mulheres da mesma época com discursos diferentes, que não eram feministas, mas que hoje em dia o feminismo diz que elas eram, pra gente ter aquela ideia de que sempre existiu um movimento lutando pela gente. Então, o outro lado do feminismo, ele vai citar os anos 60 como o início do feminismo, porque foi quando o movimento surgiu de forma organizada. O feminismo dos anos 60 é chamado como a segunda onda do feminismo, mas é na verdade a primeira vez que aparece como uma militância política. Então por isso que a autora do outro lado do feminismo, ela aponta aí essa segunda onda como o surgimento do movimento. É até nessa segunda onda em que o feminismo se mostra com toda a sua cara marxista, digamos assim. Espero que eu tenha respondido. Kessia, né?
Eveline Toscano, ela pergunta: fala um pouco como você começou a se interessar sobre feminismo e as suas falácias. Ai, Eveline, bom, eu nunca me interessei por feminismo, sempre foi um assunto realmente que não me interessava, mas eu tinha aquele imaginário comum, eu nutria algumas conquistas na minha cabeça que haviam sido feitas realmente pelo movimento feminista, enfim, como a maioria das pessoas imagino, sem nunca se aprofundar no assunto. Só que toda vez que eu me manifestava para dizer que não concordava com alguma pauta do movimento, chovia feminista para dizer que eu estava errada, porque eu não podia falar isso, porque lá atrás alguém tinha lutado por mim, enfim, toda essa conversa. E como eu comecei a ver que o feminismo ele tinha roubado a voz da mulher, porque não tinha como você se manifestar como mulher sem levar o título de feminista ou sem que uma feminista viesse te cobrar uma reverência, um respeito ao movimento. Então eu achei que eu tinha que começar a estudar um pouquinho mais e a conhecer um pouquinho mais sobre as origens. Na verdade, Eveline, todas as vezes que eu fui estudar sobre o feminismo, eu fui na intenção de confirmar a lenda feminista. Foi aí que eu fui conhecendo algumas autoras, algumas ex-feministas e me assustando aí com a literatura e a filosofia que envolve o feminismo e o que o feminismo representa em si. Tem aqui mais uma pergunta do Lucas. Que bom que você voltou. Ah, valeu, Lucas. Tenho duas perguntas. Ele tem duas perguntas. Toda vez que acontece algum caso de feminista que usa violência ou ódio, as feministas falam que aquilo não é feminismo, e sim feminismo. Existe mesmo isso? Existe esse feminismo ou é só enrolação delas para justificar aquilo, tirando o vínculo do movimento? É invenção, sim, é enrolação. É mais uma manobra feminista para dizer que existe um verdadeiro feminismo, que não é como aquelas radicais que saem na rua, peladas, enfim. Mas é só invenção. A segunda pergunta: as feministas chamam de cisgênero. Afinal, o que seria isso? Existe essa palavra? Essa palavra, Lucas, é mais uma nova língua. Quem leu 1984 vai entender do que eu estou falando. É uma palavra criada para sustentar a ideologia de gênero. Cisgênero seria eu nasci mulher, num corpo de mulher e me entendo como mulher e gosto do sexo oposto. Então, meu gênero bate com a minha biologia. Cisgênero é isso. Na linguagem deles, né? Na verdade, nem foi feministas que inventaram isso daí, enfim. Foi o pessoal da ideologia de gênero. As feministas usam cisgênero porque, enfim, tá tudo interligado, né? Tem mais uma pergunta sobre feminismo aqui. Ela pergunta o seguinte: como prova de vez para feminazes que o feminismo é um movimento de esquerda? Obrigada. Bom, Isabela, é só você apresentar as principais cabeças, as principais figuras feministas que não vão negar que o movimento feminista é de esquerda. Tem a Lola aqui no Brasil, que é a feminista mor, digamos assim, ou é aí a principal referência de feminismo no Brasil. E no blog dela, que é muito acessado, ela sempre deixa muito claro que dizer feminismo de esquerda é uma redundância, porque feminismo e marxismo, enfim, são pai e filho. Naelen Costa, ela pergunta o seguinte: Cris, sobre as vitórias que as feministas cantam por aí, são verdadeiras? Porque tudo você só trabalha graças ao feminismo, você só vota por causa do feminismo e outras asneiras. E você? Conhece fontes que provem que isso é mentira? Beijos. Conheço fontes, sim, estou sempre compartilhando na minha página, no Facebook, eu sempre compartilho, inclusive alguns PDFs de livros que vocês podem ler para vocês terem uma perspectiva diferente da narrativa feminista. Um deles é o Sexo Privilegiado, que eu compartilhei para vocês lá na minha página do Facebook, tá? As vitórias que elas cantam não são verdadeiras, como eu já falei aqui no começo. Tem fontes que revelam isso, sim. Me segue lá na minha página, que eu sempre estou disponibilizando aí alguns livros e indicando alguns livros para vocês.
O Alisson Kira: por que não tem como ser feminista e cristã ao mesmo tempo? Não, Alisson, porque são duas coisas completamente antagônicas, mas eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse tema, então eu não vou responder aqui. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, continue me seguindo por aqui e pelas redes sociais também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra poder saber aí quando vem vídeo novo. e também para ajudar o canal a crescer.